Hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro chamado A Coragem de Não Agradar. Ele é escrito em uma forma de diálogo entre dois personagens. Um jovem cheio de dúvidas, angústias e até revolta com a vida. E um filósofo que responde a tudo com uma visão completamente diferente do que a gente costuma ter. Esse diálogo é dividido em 5 noites. Cada noite, eles tratam de um tema em específico. E aos poucos, o jovem vai sendo desafiado a enxergar a vida de outro jeito. Na primeira noite, que é a que eu vou falar hoje, eles começam justamente pelo ponto mais difícil. A ideia de que a felicidade está ao alcance de qualquer pessoa e que a vida, no fundo, é simples. E claro, o jovem não aceita isso de jeito nenhum. E aí que a conversa começa a ficar interessante. Agora imagine a cena. O jovem chega até o filósofo cheio de indignação. Ele diz que o mundo é injusto, que as pessoas não têm a mesma oportunidades, e enquanto alguns conseguem viver em paz, outros estão carregando um peso enorme. Para ele, a felicidade não é algo acessível a todos, mas um privilégio de poucos. E se a gente parar para pensar, quantas vezes nós mesmos já não sentimos isso? Aquela sensação de que só os outros conseguem ser felizes, de que a vida dos outros anda e a nossa parece estar sempre emperrada. Esse sentimento de comparação constante, de achar que se tivesse nascido em outra família, ou se tivesse mais dinheiro, ou mais apoio, tudo seria diferente. Só que aí o filósofo responde algo que, à primeira vista, parece quase ofensivo. Ele diz que a vida é simples e que a felicidade está ao alcance de qualquer um. Não depende das circunstâncias, mas do jeito que cada pessoa escolhe olhar para a própria vida. É claro que o jovem não aceita essa ideia. Ele rebate, diz que isso é um absurdo, porque sente na pele as dificuldades. E sinceramente, eu entendo a reação dele, porque quando alguém fala isso pra gente, a primeira vontade é dizer, você não sabe pelo que eu passo. Mas o ponto do filósofo não é negar as dificuldades, é mostrar que a forma como interpretamos os fatos podem ser mais decisivas do que os fatos em si. E aí eu trouxe essa reflexão pro meu dia a dia, porque de verdade tem situações que a gente não controla. O trânsito, um problema no trabalho, a atravessada que alguém solta, tudo isso acontece sem que a gente peça. Mas o que eu posso controlar é a maneira como eu reajo a isso. Se um ônibus atrasa, eu posso me irritar e estragar o resto do meu dia, ou eu posso aproveitar aquele tempo para, sei lá, ouvir uma música, pensar em alguma coisa que eu estava adiando, mandar uma mensagem para alguém. O ônibus continua atrasado, mas a forma como eu encaro muda completamente a experiência. E foi exatamente isso que o filósofo quis mostrar. A felicidade não é a ausência do problema. Ela é muito mais sobre a forma como a gente escolhe atravessar cada situação. Na primeira noite, o jovem ele não consegue aceitar essa ideia. Ele insiste que é injusto colocar o peso da felicidade nas costas de cada pessoa. E talvez seja aí que está a maior provocação do livro. Porque quando eu coloco a causa da minha infelicidade sempre nos outros ou no mundo, eu me sinto vítima e não preciso me responsabilizar. Mas quando alguém me diz que a escolha é minha, eu começo a perceber que, de alguma forma, eu também tenho o poder de mudar. E assumir esse poder não é fácil, porque dá trabalho, exige coragem, exige ação. Quantas vezes a gente não prefere reclamar, culpar,
esperar que as coisas mudem sozinhas? Eu mesma já fiz isso muitas vezes. E ao mesmo tempo, já vivi dias em que apenas aceitei a realidade e decidi encarar de outra maneira. E a diferença no final foi enorme. Não porque os fatos tinham mudado, mas porque eu tinha mudado a forma de olhar para eles. E foi assim que terminou a primeira noite da conversa. Um jovem inconformado e o filósofo firme na ideia de que a felicidade é uma escolha, não um destino. Não é um lugar onde se chega, mas uma forma de caminhar. E eu achei interessante porque o livro não tenta dar uma resposta pronta já na primeira noite. Ele provoca, ele nos deixa inquietos, pensando, tipo, e se a vida for realmente mais simples do que eu imagino? Se eu estiver complicando as coisas por medo de me responsabilizar? Essa foi a primeira noite. Ainda tem muito mais, mas acho que já dá para ficar com essa pergunta ecoando. Será que a minha felicidade depende do que acontece comigo ou depende de como eu escolho viver o que acontece comigo? Bom, pessoal, e é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Essa é a primeira noite do livro. Espero que vocês tenham captado alguns insights, alguma lição sobre isso, porque eu amei já a primeira noite, imagine as outras. E depois eu venho aqui com outros vídeos das outras noites. Curtam o vídeo, compartilhe, se inscreva aqui no canal e até o próximo vídeo.